Olá, pessoal. Mais uma aula nossa, né? Estamos agora na terceira aula. Nós vamos aqui tratar sobre o currículo na educação profissional e tecnológica, ok? Muito bem. Mas para poder falar sobre o currículo dentro da educação profissional, nós temos que primeiro entender o que vem a ser o currículo, né? Então, nós vamos iniciar com aquilo que é comum para todos, né? Que é achar que currículo é aquilo que o estudante estuda, né? Que isso é o currículo, né? Aquilo que é necessário para a sua formação. Mas, na verdade, essa é uma visão simplista, né? Uma definição simplista de currículo, porque currículo não é só isso. Ele tem aspectos muito mais profundos, inclusive até mesmo para a construção desse currículo, existe todo uma filosofia, né, uma crença, uma ideologia por trás. Tá? Se nós considerarmos que o currículo é apenas aquilo que está sendo proposto para o estudante, nós vamos deixar de lado o processo. Né? Como que se fez essa escolha daquilo que é proposto? O processo de escolha do que foi proposto ao estudante, a gente acaba desconsiderando. E é esse processo que nós temos que observar. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, vamos pensar no currículo como uma construção histórica, né? Porque ele se estabelece historicamente desde a antiguidade. Inclusive, essa palavra, né, currículo, é uma palavra que vem, né, bem dessa época. Né? O primeiro a usar foi Cícero, que usava o termo curriculum vitae, né, que até hoje a gente usa esse termo, né, que quer dizer justamente todo o itinerário profissional que um indivíduo carrega, que ele possui. Né? Essa palavra, currículo, ela é a mesma, tem a mesma raiz para cursos, para corredor, né, correre, tá? Ou seja, ele pode ser entendido como um acúmulo de atividades, tá? Que é o curso, né? Mas também como uma carreira, tá? Que é aquilo que nos direciona para alguma coisa, né? Que é a ideia de correre, tá? Muito bem. Na Roma antiga, portanto, já é Roma, Cícero é anterior a isso, né? Já se falava de cursus honorum, ou seja, a soma das honras, né, que um cidadão ia acumulando, tá? No mundo antigo, portanto, ele se resumia à ideia de aperfeiçoar as metodologias da prática. Né? Então, isso era a ideia de currículo que a pessoa possuía, né? O que ele sabe fazer, tá certo? Muito bem. Agora, não se tinha nessa época a consciência da necessidade de se educar, de se ensinar. Né? Não existia a arte do ensino, digamos. O que se prendia na época era muito mais as questões que envolviam a política e a ética. Né? Agora, educar uma criança, principalmente, não era uma característica da sociedade antiga, portanto. Não existiam escolas para as crianças, tá? Não tinham essa preocupação. Tá? E a sociedade ela era principalmente dividida em dois grupos, né? O grupo que dominava e o grupo que era dominado. Né? O grupo que era dominado eram os escravos, obviamente. Muito bem. Bom, então, dentro do processo educativo, essa divisão também se estabelecia. Quem era livre, ele era versado na instrução, na edificação do homem, né? No homem virtuoso, bem acabado. Esse era quem era livre, o cidadão livre, né? Que era considerado cidadão. Né? E os escravos, obviamente, se limitavam aos procedimentos civis. Né?
a desenvolver trabalhos braçais. Muito bem. Então, o sistema educacional na Grécia, ele era formado por um grupo de professores, podemos assim chamar, né, que recebia o nome de sofistas. Né? O que eram esses professores? Eles eram pensadores que se deslocavam de cidade em cidade, reuniam os jovens e ali ofereciam algumas informações públicas, né? E cobravam para isso, tá certo? Então, era isso que era, dessa forma que era feita a instrução dos jovens. Platão era um crítico desse processo, tá? Por quê? Porque os sofistas, eles se preocupavam apenas com uma formação literária e retórica. Ou seja, a formação do sofista era para a política, pura e simples. Né? Então ele tinha que ter a leitura e saber falar, porque assim tinha a arte de convencer. Né? A retórica é isso, é a capacidade de convencer. Tá? Para Platão, não. Para Platão era importante, era o homem justo, moral. Por isso, Platão visava a ideia da educação a partir da filosofia. Então, ele era um grande crítico dos sofistas. Bem, só que esses dois modelos, que podemos dizer eram paradigmáticos, né, que brigavam entre si, eles se mantiveram por um tempo até que Roma domina a Grécia. E aí o ideal sofista que prevalece. Né? E fica até hoje. Praticamente nós ainda somos hoje provindos do ideal sofistas. Bem, logo em seguida, então, começam a aparecer a ideia de disciplinas, e elas estabelecidas em ciclos, né? Que é daí que vem, inclusive, a ideia de enciclopédia, né? A enciclopédia vem desse termo aí, dos ciclos, das encíclicas, tá? Que começam a surgir em Roma, né? Ainda em compartimentos, já em compartimentos de disciplinas. Muito bem. Um escritor romano, né, Varrão, propõe os 9 livros das disciplinas. Né? Ele separa em 9 as disciplinas, que seria a gramática, a retórica, a dialética, a geometria, a aritmética, a astronomia, música, medicina e arquitetura. Então, essas 9 disciplinas precisavam ser compreendidas por todos. Era assim que se dava, portanto, a formação. Cara, nós estamos aí, né, no mundo antigo, e você já tem toda essa ideia de separar em disciplinas. Bom, essa divisão disciplinar que se manteve, né, que aí faz parte do modelo sofista, e nós estamos até hoje assim. Na Idade Média, a organização pega todo esse ideal, mas reconhece apenas 7 ao invés de 9 disciplinas. Tá? Essas 7 são divididas em 2 grupos. Num primeiro grupo, com 3 disciplinas, gramática, retórica e dialética, chamado de trivium, tá? Que é justamente as 3 necessárias para se formar o conhecimento. Então, primeiro se tem gramática, retórica e dialética. Né? Gramática é saber escrever, retórica é saber falar e dialética é saber comparar. Ok? Então, porque assim você tinha estabelecido um caminho para o seu conhecimento. Você tinha as ferramentas para aprender. E, na sequência, viria um segundo grupo, chamado de quadrivium, que seria formado por astronomia, geometria, aritmética e música. Né? Esses 4 seriam o lado prático, né? A parte aplicável do conhecimento. Bem, agora, observe o que está posto aí, né? São 7 as disciplinas, né? Por que só 7? Se no início eram 9? Porque arquitetura e medicina é mundano demais. Nós estamos aqui falando da Idade Média. A Idade Média é dominada pela religiosidade, né?
Então, se exclui arquitetura e medicina, porque arquitetura é a arte de construir prédios, né? Portanto, é o homem que cria isso. E medicina é querer verificar os problemas do corpo. O homem que cria isso. Portanto, são terrenas demais essas duas artes, por isso que elas são eliminadas. Nós temos na Idade Média, né, uma influência muito grande da religião. Bom, então vamos agora fazer uma organização de tudo que nós falamos até agora, tá bom? Todos os pontos. Vamos observar o seguinte: primeiro, o caminho para a formação depende da classe a que a pessoa está estabelecida, né? Se é dominado, se é dominante, e assim por diante. Então, já está claro que existe uma diferença entre classes na formação. Segundo, existe dois tipos de aprendizagem, a teórica e a prática. Então, existe uma ruptura entre as duas, né? Tem uma separação. Isso daqui é teórico, isso aqui é prático. Observe essas diferenças. Obviamente, o posicionamento político de quem detém o poder vai interferir, né? Vai determinar aquilo que se deve ou não estudar. Disciplinas em ciclos, tá? Então, se organiza dessa forma. Tem que existir um crivo prévio, né? Eu preciso verificar, né, se isso que vai ser estudado é adequado ou não. Não se considera até aí a educação como uma forma do conhecimento, né? A pedagogia, a forma de ensinar, em nenhum momento foi discutido isso, tá? Então não se preocupava ali com o como ensinar, ok? E, obviamente, a intervenção religiosa muito forte. Então, todos esses aspectos historicamente foram sendo utilizados para a construção daquilo que estabeleceria o conhecimento, a educação para nós. Muito bem. Esses pontos, portanto, são o que nós consideramos como influenciadores do caminho educativo. Ou seja, é isso que vai determinar o que hoje chamamos de currículo. Bom, para descrever melhor o currículo, vamos nos recorrer a Sacristán. Esse professor espanhol, ele é um dos teóricos do currículo e ele nos mostra, né, que ele chama de currículo prescrito, que seria toda essa parte documental que se constrói para formar o currículo, né? Então, toda a ideia política, filosófica, econômica, social de quem está no poder se materializa nos documentos oficiais de quem está no poder, nos programas, metas, né? Nos órgãos reguladores. Então, isso tudo Sacristán chama de currículo prescrito, ok? Bem, esse currículo prescrito vai determinar os materiais didáticos, obviamente. Porém, esse material didático, né, livro, apostila, manuais e tudo mais, já não é o currículo prescrito, mas sim aquilo que é posto para o professor. Então, o Sacristán chama de currículo apresentado ao professor, ok? Então, é um segundo aspecto do currículo. Portanto, existem os programas, os documentos oficiais. A partir desses programas, elaboram-se os livros e chega até o professor o livro. Então, os programas é o que nós chamamos de currículo prescrito e os livros, os materiais, os manuais, as apostilas, o currículo apresentado ao professor. Mas não significa que o professor vai fazer exatamente o que está nos manuais e exatamente o que está posto na lei, porque ele pode escolher, né?
ele pode, de alguma forma, interferir. Então, vai depender também da formação do próprio professor, qual que é a sua concepção pedagógica, né? Qual que é a sua ideologia política, econômica, social, tudo isso vai interferir naquilo que o professor vai fazer. Então, existe um outro aspecto do currículo chamado de currículo modelado pelo professor. Obviamente que esse currículo modelado passa pelo currículo apresentado, que passou pelo currículo prescrito, tá certo? Tá? Mas o professor, ele é capaz de determinar parte desse currículo, né? Que é o currículo modelado por ele. Muito bem. Mas existe o exercício que o estudante vai fazer, o trabalho que ele vai fazer, a pesquisa que ele vai fazer, né, o laboratório que ele mesmo desenvolve lá na sua aprendizagem. Portanto, existe um currículo que é executável. É o que o sacristão chama de currículo na ação, tá certo? Então, também essa parte do currículo também deve ser considerada, porque isso vai também ser determinante, né, em função do que o estudante possui. Quais são as suas próprias características, sua própria ideologia, sua própria formação, né? Esse é um lado mais prático, né? Teoria e prática junto, que nós chamamos de praxis, tá certo? Muito bem. E por último, eu vou verificar depois se funcionou ou não tudo que eu estou desenvolvendo na educação. E as verificações, né, é o que nós chamamos de currículo avaliado. Então, eu preciso verificar, né, se o que eu fiz atingiu aquilo que eu estava pretendendo, certo? Então, nós temos, para sacristã, 5 pontos importantes: o currículo prescrito, o currículo apresentado ao professor, o currículo modelado pelo professor, o currículo na ação e o currículo avaliado. Então, são 5 aspectos do currículo que sacristã considera importante. Então, nós vamos pegar esses 5 aspectos do currículo e agora colocar dentro da educação profissional. Bem, especificamente, vamos começar com um curso qualquer. Vamos pegar como exemplo o nosso curso, o curso de licenciatura em Química, tá certo? Esse é o nosso projeto pedagógico de curso. Está aqui, ó, projeto pedagógico do curso de licenciatura em Química do Campus Coxim. E aqui eu coloquei o índice que está lá no nosso projeto pedagógico, ok? Já no índice, é possível observar que nós temos, dentro do projeto pedagógico, objetivos a serem atingidos. Que nós temos um perfil do egresso do nosso curso, né? Que nós temos uma matriz curricular, nós temos ação de estágio supervisionado, nós temos uma lista de bibliografias. Bom, primeiro, projeto pedagógico como um todo já é um documento oficial, né? Então, ele já tem a intenção de ser um currículo prescrito, por ser um documento oficial, certo? Muito bem. Mas observe que dentro do próprio currículo prescrito do projeto pedagógico, existem outros aspectos do próprio currículo segundo o sacristã. Sabe por quê? Pelo seguinte: primeiro, quem constrói o projeto pedagógico de um curso são os professores desse curso. Eles que se reúnem e formam o seu projeto. Então, o projeto não vem de governo, não vem do MEC. O projeto pedagógico de um curso, ele nasce numa instância menor. Ele nasce dentro da própria organização dos seus professores, tá? Portanto, é óbvio que aí a influência política, econômica, social, né, filosófica, teórica, toda essa dos professores que formam esse conjunto de ideias de professores que vai originar o projeto daquele curso, né? E aí nós vamos entender o seguinte: olha só, o sacristã, ele fala que ele discute a questão de que
o currículo não é só o processo de formação, porque precisamos verificar aquilo que materializa o processo do currículo, não é? Muito bem. Então, ele fala de currículo prescrito, são os programas, métodos, documentos oficiais, instâncias administrativas. Currículo apresentado ao professor, livro, apostila, manuais, tal. O modelado, que é a concepção pedagógica do professor, e o material que ele utiliza. O currículo na ação, né, que são as atividades práticas, as experimentações, a aplicação dos conhecimentos que o aluno obtém, né, a própria realidade do aluno, né, as descobertas, né, e assim por diante. Tá? E o currículo avaliado, que seria a verificação do progresso do aluno ao longo de sua escolaridade. Bom, então, todos esses são aspectos do sacristão. Bem, mas observe só, metas, livros, né? Aplicação dos conhecimentos obtidos, verificação do progresso do aluno, outros, isso tudo pode ser relacionado com metas, objetivos. Né? Se meta é um objetivo, certo? Livros é uma lista de bibliografias. Aplicação de conhecimentos, o estágio supervisionado. A verificação do progresso do aluno, perfil do egresso. Outros, unidade disciplinar. Caramba, nós temos aí 5 pontos que estão no projeto pedagógico de um curso, tá? Projeto pedagógico de um curso possui esses 5 pontos. Nós acabamos de ver. Dentro do projeto pedagógico, nós temos objetivo, nós temos bibliografia, tem estágio supervisionado, tem perfil do egresso, tem unidade disciplinar. Aí está a questão. Verificar, portanto, dentro de um projeto pedagógico de curso, como que funciona a educação profissional é a partir dos seus objetivos, da lista de livros, da ação e estágio supervisionado, verificação do perfil do egresso e se existe disciplinas que abarcam esse tipo de educação. Se nós fizermos isso, nós vamos ter uma ideia de o curso é ou não preocupado com a educação profissional. Ok, pessoal? Então, isso tudo aqui, a importância do currículo para mostrar como que devemos analisar um projeto pedagógico de curso para verificar se nesse projeto a educação profissional está prevista. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula, então. Isso era o que nós tínhamos para hoje. Obrigado pela oportunidade. E na próxima vamos falar exatamente sobre o projeto pedagógico do curso de licenciatura em Química. Ok? Nos institutos federais, tá bom? Então, até a nossa próxima oportunidade. Tchau.